Mas esse adorador, né? Nossa, pra começar, tipo, devia... Mas devia. Glória a Jesus. Amém, queridos irmãos, boa noite. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto ativado. Sexta-feira, mais uma noite, mais um dia, mais uma semana. Hoje nós estamos já em 60 dias, né, na quarentena, né? E sustentado pelo Senhor, sustentado por Deus, graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu tenho certeza que também você e a tua casa têm sido cuidada por Deus, o seu trabalho, vocês têm sido sustentados por Deus. Eu creio que o Senhor tem colocado as suas mãos, uma nuvem de glória está sobre a sua vida. E estamos aqui felizes por vocês estarmos acompanhando todo esse tempo aí, né? 2 meses já sem culto na igreja, 60 dias. Mas eu creio que tudo é para a glória de Deus. Nós não deixamos de crer, nós não deixamos de orar, nós não deixamos de compartilhar a palavra de Deus durante todo esse tempo. E muito mais do que isso, nós não deixamos de ver a boa e poderosa mão de Deus atuando sobre nós. Amém? E nós vamos... eu quero ler uma passagem bíblica aqui com você, dos Salmos de número 118. Se você está aí com a tua Bíblia na tua casa, pega aí Salmos de número 118, versículo 24. Glória a Deus. Salmos 118, 24. A palavra iniciante que eu quero declarar sobre a tua vida é sobre esperança. Amém? Salmos 118, 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Eu vou repetir. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemos nele. Essa é a esperança que nós temos que ter. Essa é a fé que precisa ser gerada em nosso coração. Que a nossa esperança, ela precisa gerar uma fé. E a nossa fé, ela gera milagres. É através dessas duas coisas que nós vamos passar, vamos suportar a adversidade, vamos crescer na adversidade, crendo nessa palavra, que esse foi o dia que o Senhor fez. E nós devemos se alegrar, se regozijar nele, ter uma esperança viva no Senhor, que amanhã será muito mais glorioso, muito mais poderoso para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra iniciante ao teu coração. E eu quero orar com você, iniciar esse culto. Daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor. E Deus tem uma palavra diretamente ao teu coração nessa noite. Amém? Se possível aí, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos a beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais, Senhor, uma semana que está se findando. Obrigado por aqueles que trabalharam, chegaram nas suas casas. Obrigado por aqueles que até mesmo não podem estar saindo porque a empresa está em quarentena. Pai amado, mas nós queremos te louvar porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem, Senhor, nos alegrado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos conduzido na vitória, em verdade, em vida. E nós queremos, meu Deus, se alegrar com o Senhor. Queremos, Pai amado, carregar este nome, Pai amado, muito mais longe, que é o nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. Nós queremos, Pai querido, te dar graça, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da tua igreja. Eu quero orar por todos os irmãos da comunidade Missão Resgate Vida, por todos os irmãos, nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. Eu quero declarar o teu cuidado. Eu quero declarar, Senhor, que praga alguma chegará à tenda dos nossos queridos amigos e irmãos, Pai. Nós queremos orar e declarar, Senhor, também nessa primeira oração sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Queremos declarar, meu Deus, que as coisas vão se ajustar. Que as coisas, Pai querido, vão ser colocadas no seu devido lugar, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que esse país, Pai amado, vai se encaixar, Senhor,
Pai amado, naquilo que o Senhor tem como propósito para cada família, meu Deus. Nós queremos orar pelas nossas autoridades constituídas. Nós queremos orar, Pai amado, pelos líderes das igrejas, os homens de Deus que estão orando e clamando por essa nação. Nós queremos orar por cada membro, Senhor, da comunidade Missão Resgate Vida. Todos aqueles, meu Deus, que têm nos acompanhado. Meu Deus, que têm colocado a sua fé em ação, meu Deus. Eu quero te agradecer por cada um deles, meu Pai. Por cada servo teu. Por cada um daqueles que tem, Pai amado, sido um verdadeiro soldado nesta guerra que nós estamos vivendo e passando, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Em o nome de Jesus. Eu te peço nessa noite, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus. Recebe, meu Deus, esse tempo que estaremos aqui, louvando, orando e profetizando sobre Barueri, sobre São Paulo e sobre o Brasil, Pai. E que teu nome venha ser glorificado em nós e através de nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar louvando com John. Glória a Deus. Vamos lá, John. Aleluia. Paulo, pastor Dé. Aleluias. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Quero um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador
adorador por excelência quero ser. Eu não posso voltar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta,
tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, 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 tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Nós vamos fazer um tempo aqui, 2 minutinhos, 1 minuto de oração. Nós, como falamos aqui, falei no início, hoje está fazendo 60 dias, nós estamos nessa quarentena, sem estarmos presentes na igreja, juntos na igreja, porque nós estamos obedecendo, né, as leis, né, dos homens, mas nós queremos que os céus, eles não estão fechados. Aonde nós estivermos, o nome de Jesus é glorificado, é exaltado para todos sempre. E eu quero junto com você que você coloque a mão no teu coração onde você estiver. Nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Eu não sei se você está precisando de oração em alguma área, você pode mandar aí, porque tem alguém acompanhando aqui, depois vai nos passar e nós vamos orar. Mas eu quero orar especificamente pela tua vida espiritual, emocional. Talvez você está sendo atacado na tua vida emocional nesse tempo. E nós queremos declarar em nome de Jesus que o Senhor vai te alcançar onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus. Pai, os céus não estão fechados, Senhor. Os céus estão abertos para ouvir, Senhor, o clamor da tua igreja, o clamor do teu povo. E nós estamos aqui, Pai amado, em nome de Jesus, para declarar, Senhor, sobre a igreja do Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares, estão impossibilitados de vir à igreja, Senhor, de estarmos juntos na comunhão, Pai. Mas nós declaramos, Senhor, que Tu és o Senhor da igreja. Tu continuas sendo o nosso Senhor, Pai. O Senhor continua sendo o Senhor, Pai amado, do Brasil, o Senhor de São Paulo, o Senhor de Barueri, o Senhor de Osasco, de Carapicuíba, das cidades circunvizinhas. Nós declaramos, Senhor, assim como nós chegamos até hoje, Pai amado, até agora, sustentados pelo Senhor, até aqui nós não fomos atingidos. Eu creio que continuaremos, meu Deus, sendo cuidado por Ti. A Tua mão, as Tuas mãos estão estendidas sobre nós, Senhor. Pai, mas eu profetizo uma nuvem de glória, Pai querido, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre os nossos amigos, Pai. Aonde eles estiverem nos acompanhando, que o Teu cuidado, o Teu favor, Pai querido, estejam se estendendo, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre as suas famílias, sobre os seus lares, Pai.
Pai, nós declaramos, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra o Brasil, Pai. Nós queremos orar também por todos aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Nós queremos declarar sobre a vida dos médicos, dos enfermeiros, a tua boas mãos, Pai amado, os meus amigos, as minhas amigas que são enfermeiros, que são enfermeiras, que são médicos, e eu quero declarar, meu Deus, o teu cuidado sobre eles, Senhor, o teu cuidado sobre cada um deles, Pai amado, que estão nesta guerra, Pai querido. Ah, meu Deus, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, sobre cada irmão, Senhor, sobre cada igreja, sobre o São Paulo, sobre Barueri, sobre o Brasil, Senhor. Pai amado, o teu cuidado, o teu zelo, Senhor. Pai amado, nós declaramos que essa pandemia, ela será cessada, meu Deus. Ela será, Pai amado, recuada pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos dessa forma, meu Deus, e declaramos também que o Senhor levantará um cientista, Pai, para que algum remédio, alguma vacina seja, Pai amado, feita, Pai querido, para que venha combater essa malignidade, essa praga dessa pandemia, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos? Meus irmãos, nós vamos passar agora para a palavra de Deus. E hoje quem vai estar pregando é o meu querido amigo John, esse jovem aqui abençoado, bonito, vai ser papai aí em breve novamente, né? Como que é o nome da bebê, John? Alice? Ih, o John esqueceu o nome da filha. Tainá. O John vai estar trazendo a palavra de Deus hoje. E que você fique ligado aí, tá bom? Não saia da live não, é algo rápido, né? E que você possa estar ligado aí, principalmente você que congrega na comunidade Missões Guerra, você tem que estar acompanhando os cultos de sexta-feira, de domingo. Nós sempre fazemos uma live para que você não possa ficar sem receber a palavra de Deus, tá bom? Ser ministrado em nome de Jesus. Vamos lá, John. Quero passar pro John aqui. Que Deus abençoe. Pode sentar aqui, John. Tá bom, aqui, ó. Deixa eu ver se ela fez. Amém, queridos, graça e paz a quem está nos acompanhando. É meio esquisito ministrar assim, sem ter com quem olhar, mas quero pedir que Deus abençoe a cada um, enriqueça de saúde, de paz, cada um que está acompanhando e aos irmãos que aqui estão presentes. Queridos, eu gostaria de convidar vocês que estão em casa a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13. O pastor de Assis, quando iniciou a sua oração, ele falou algo muito importante pelo que eu queria falar aqui nessa noite, porque nos últimos dias eu tenho acompanhado alguns amigos, alguns conhecidos nas redes sociais, e tenho reparado que houve uma grande resistência das pessoas referente às leis dos homens, referente àquilo que o governo tem estabelecido, referente àquilo que as autoridades têm estabelecido para nós como cidadãos, e principalmente pessoas cristãs, que têm se distanciado da verdade, muitas vezes não pode ter parado para pensar sobre isso, mas é algo muito importante que nós como cristãos devemos estabelecer como meta em nossas vidas, porque obedecer à lei dos homens é estar obedecendo a lei de Deus, e obedecer a lei de Deus é exatamente essa, você ir de acordo com a palavra de Deus, e Cristo, Deus, Ele nos instrui a obedecer e sermos cautelosos com as leis dos homens. Por isso, no livro de Romanos, no capítulo 13, o apóstolo ele nos diz o seguinte, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aleluia. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Então aqui o apóstolo está nos instruindo a obedecer às autoridades, obedecer às leis dos homens. E eu tenho reparado que muitas pessoas têm achado que é brincadeira o que está acontecendo, muitas pessoas têm desobedecido às leis, têm saído sem máscaras, têm saído das suas casas sem qualquer motivo. E isso é algo preocupante para nós como cristãos, porque aqui o apóstolo está nos dizendo que se nós não andamos de acordo com as leis dos homens, não nos disponibilizamos as autoridades, nós estamos indo, e no final do versículo 2 ele diz que
e aqueles que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Isso é fato de que é chato nós estarmos 60 dias trancafiados, eu principalmente, que estou alguns meses desempregado, que estou tentando, mas em meio à crise é meio complicado, porque ninguém está contratando, ninguém quer contratar. E nós sabemos que existem várias leis. E quando nós tomamos a ciência dessas leis, é necessário que sigamos elas, porque nós vemos que no início, quando Deus criou o mundo, Ele não estabeleceu muitas leis aos homens. E nós vemos que quando o homem não obedece às leis, mesmo sendo de Deus ou mesmo sendo leis humanas, ele acaba se destruindo. Eu estava há pouco tempo atrás, algumas semanas, assistindo um documentário, e enquanto eu pensava sobre o que eu ia trazer aos irmãos, isso me veio à memória, me trouxe à memória, eu fui dar uma pesquisada, e nesse documentário ele dizia que na década de 90 houve uma conferência, provavelmente na Inglaterra, onde uma conferência de psicanálise e psicologia. E nessa conferência, que duraram vários dias, esses psicólogos e psiquiatras eles chegaram à conclusão que se o homem, em sua natureza, for tirado dele os seus limites, de que se o homem tirar da vida dele as regras, se que o homem tirar dele a lei, tirar tudo, deixar ele no seu livre, total livre-arbítrio, ele se torna um animal, ele se torna um ser insaciável. E dizia que ele automaticamente, por sua própria natureza, ele acaba se autodestruindo, acaba ultrapassando os seus limites, porque a natureza do homem, quando se tirar do limite, por muitas vezes eu me questionei quando comecei a ler a Bíblia e acompanhar, e eu sempre me questionei sobre a vida de Ló, quando a Bíblia cita que ele teve relações com suas filhas, ou suas filhas teve relações com ele. Eu falava, mas como pode haver um incesto dentro da Bíblia? Uma filha ter filho com seu próprio pai. E um pastor muito sábio uma vez me ensinou isso. Ele falou, não, mas quando não se há lei, não há o porquê ter uma proibição. E isso com certeza faz sentido. E nós vemos que eu percebi que nesse documentário eles falavam que se tirar do homem tudo que para ele é uma lei, tudo que é estabelecido uma regra sobre sua vida, ele se autodestrói automaticamente. Ao passar do tempo ele vai se destruindo. Nós vemos, por exemplo, pega uma pessoa que é usuária de droga. Por que é uma overdose? Porque ela ultrapassa o seu limite, ela ultrapassou o limite da sua dose, ela teve uma ela tomou a mais do que devia. Ou seja, quando o homem não tem limites, ele quer sempre mais. Se o homem não tem um limite, se ele não tem uma autoridade que o diga não roube, ele vai roubar. Se o homem não tem uma autoridade que diz não traia, não minta, não furta, ele vai fazer tudo, porque para ele é um desafio. Ele se autodesafia inconscientemente. Então nós vemos que chegaram à conclusão em alguns dias de conferência de que o próprio homem tem que ter um controle, tem que ter um governo que estabeleça seus limites, porque senão ele vai destruir a sociedade e destruir a si mesmo. Nós vemos na própria Bíblia muitos exemplos de autodestruição da sociedade. Por exemplo, na época de Noé, por que Deus instituiu o dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio? Porque o povo estava completamente imersido no pecado. Ele estava completamente imerso em se entregar às paixões da carne. Eles não confiavam mais nas leis de Deus, embora não tivesse ocorrido ainda os 10 mandamentos, mas eles não tinham mais um padrão de vida. Eles viviam em completa imoralidade sexual, completa imoralidade humana. Eles não tinham controle próprio. Se você acompanha a história a fundo e estudar, você vai ver que na arqueologia eles citam isso, que o povo na época de Noé, eles eram completamente vividos em imoralidade. Nós temos também a história da Babilônia. Por que Babilônia foi destruída? Porque eles viviam em completa imoralidade sexual, eles viviam completamente dispostos a viver segundo as suas carnes sem limites, não tinha mais limite contra matar, contra roubar, estrupar, não havia um limite, então eles se autodestruíam. E uma coisa que nesse documentário também foi citado, que eu achei muito interessante, é que eles falaram sobre o Império Romano. Se você estudar história, para quem estudou história e já ouviu falar sobre isso, você sabe que o Império Romano teve muita glória nos seus dias. Nesse documentário eles diziam que o Império Romano, ele viveu por mais ou menos 5 séculos com completo poder. Eles viviam com autoridade e poder. E
por que que o Império Romano se destruiu? Se você for ver todos os reis, todos os que estavam à frente do governo de Roma naquela época, eles eram completamente imorais. Se você for ver a história e a personalidade de cada um, Roma não tinha uma sequência de pessoas sucessíveis ao trono em que eles eram completamente corretos. Eles viviam, se você for ver, a maioria deles eram homossexuais, a maioria deles matavam a sangue frio, eles não tinham uma lei que os proibia de ter festas imorais, que vivessem imoralidade sexual. Então isso, após 5 séculos, Roma, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, ela se destruiu, porque ela não viveu as leis segundo Deus, mas viveu segundo suas próprias vontades. Nós vemos que eu sou um grande fã da história do rei Davi e de Moisés, e seguindo essa tendência de obedecer às leis, de ouvir a palavra do Senhor e ouvir as leis dos homens, eu sou muito fã de Davi. E na história de Davi, uma coisa que me chama muita atenção quando eu li a primeira vez, foi quando em 1 Samuel diz que Davi ele estava fugindo de Saul. Saul ainda era rei, mas Davi já era ungido e escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Mas Davi ele entendia que ele só poderia ser rei de Israel quando Deus tirasse Saul do poder, quando Deus tirasse Saul da onde ele estava, do seu trono. E por muitas vezes você vai ver em 1 Samuel que Davi teve toda a oportunidade de matar Saul, de tomar Saul pela sua espada. E todas as vezes Davi entrava na tenda, tinha a oportunidade de matar, mas ele pegava uma espada, ele cortava um pedaço de tecido da roupa de Saul, para no outro dia ele se apresentar e falar: Saul, eu tive a oportunidade de tirar sua vida, mas não atirei porque eu sei que você está no poder. Aleluia. Porque Deus te colocou Glória no poder. a Deus. E ainda ele pede desculpas a Saul por ter cortado um pedaço da sua roupa, que ele fala: eu não tenho autoridade de tirar o seu poder, eu não tenho autoridade de tirar você do governo, porque Deus estabeleceu você no governo, mesmo Saul estando em pecado, mesmo na palavra do Senhor nos dizendo que o Espírito Santo já havia se retirado da vida de Saul. Mesmo assim, Davi teve total responsabilidade de entender o poder e o governo que Saul tinha sobre a vida dele, porque Deus estabeleceu ele como autoridade. E hoje eu tenho acompanhado muitas pessoas, eu tenho ficado indignado com tanta pessoa sendo, sabe, não se entrega às autoridades, não abre o seu olho e fala: poxa, eu tenho que obedecer às leis dos homens, eu tenho que estabelecer o que está sendo dito ao governo. É chato, muitas vezes nós vemos nosso governo que falam coisas indevidas, tem situações que são realmente de grande vergonha para nós como brasileiros, mas uma coisa é você estabelecer a lei e outra é você ir contra a lei. Você obedecer a lei, você acatar aquilo que não vai infringir a sua religião, digamos assim. Porque quando eu conversava sobre isso com a minha esposa, ela falou: certo, mas em que situação a gente deve ir contra a lei? Porque não é fato, se o governo estabelecesse que a partir de hoje ninguém poderia falar sobre Cristo, se o governo estabelecesse que a partir de hoje não haveria mais religião, o que nós como cristãos deveríamos fazer? E isso é a grande questão. Em qual ocasião em que devemos obedecer às leis da terra? E a resposta nós vamos ver no livro de Atos. Atos, no seu capítulo 5. Se você puder, abra. Atos 5. Aleluias. No versículo 27. A partir do versículo 27, o apóstolo vai nos narrar aqui o que aconteceu na sua própria vida. Em um momento que é muito interessante nós aprendemos, porque a palavra do Senhor nos ensina a obedecer à lei. A palavra do Senhor nos ensina a todo tempo a pagar os impostos, como o próprio Jesus Cristo pagou os seus impostos. A palavra nos ensina a obedecer à lei de acordo com a sua lei justicial, suas leis criminais. Mas qual é o ponto que nós, como cristãos, não devemos seguir as leis dos homens? Em Atos, no capítulo 5, versículo 27, ele diz o seguinte: e tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinais nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Qual foi o ocorrido aqui, queridos? Pedro, ele estava ministrando junto com os apóstolos
e foram impostos que eles não ministrassem sobre Jesus, que eles não pregassem sobre Jesus Cristo. E nesse momento eles desobedeceram à lei dos homens. E eles iam ser açoitados, eles iam ser castigados por descumprir as leis dos homens naquele tempo. E Pedro aqui nos ensina algo valioso, que as próprias palavras dele têm que ser nossa como cristãos quando não é imposta essa situação. Que ele diz que importa antes obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, em todo o tempo devemos obedecer a Deus, seja obedecendo às leis dos homens, mas quando as leis dos homens se levantam contra a palavra de Deus, aí é onde os cristãos se posicionam a obedecer a lei de Deus e não a dos homens. Aleluia. Mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe a dor na nossa Glória carne, a Deus. é necessário a lei de Deus ser imposta em primeiro lugar. Por enquanto nós somos designados a viver em quarentena, a viver em nossas casas, a sair pela rua quando necessário, quando usamos máscara, e nisso não está infringindo de nós pregarmos a palavra de Deus, não está infringindo de falarmos sobre a vontade de Jesus Cristo, sobre o reino vindouro. Então nesse momento nós devemos obedecer às leis dos homens, porque não está infringindo a lei de Deus em nada, mas a partir do momento em que se levantar alguém para nos proibir de falar do Evangelho, aí sim onde nos posicionamos e devemos seguir contra a lei dos homens, porque primeiro é Deus e segundo as leis dos homens. Mas existem situações que as leis dos homens são mal estabelecidas, quando são mal interpretadas. Nesse documentário que eu estava assistindo, ele também falou sobre uma certa época que aconteceu na União Soviética, com os bolcheviques, se eu não me engano o nome. E dizia que, para quem não sabe, o viés da União Soviética é o ateísmo, eles não acreditam em Deus na União Soviética. E nesse tempo, um certo tempo atrás, eles proibiram a união estável, eles proibiram o casamento. Porque como eles são ateístas, eles não acreditam em Deus, eles começaram a falar que casamento era um costume cristão e era completamente proibido cerimônias de casamento na União Soviética. E eles diziam que passaram os anos, passaram alguns meses e perceberam que cresceu constantemente relações sexuais de homens e mulheres fora de casamento, famílias que não estavam estabelecidas com uma união estável, mulheres solteiras com muitos filhos e não tinha homem, não tinha responsabilidade porque não existia matrimônio naquela época. E através disso o governo viu que não seguir essa lei acabou quase trazendo a União Soviética à completa destruição. Não seguir essa lei quase destruiu completamente uma nação, porque não existia mais famílias constituídas, não existiam mais pais com mães e filhos, existiam apenas mulheres solteiras e homens sem responsabilidades qualquer com família. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o governo nos impõe coisas que nos vai parecer favoráveis. Nessa época eram favoráveis para eles, porque eles não creem em Deus, eles não acreditavam em Deus, e para eles não poderia haver casamento. E vai surgir momentos em que o governo vai estabelecer sim, leis em que aos nossos olhos parece normal, mas quando vão contra as leis de Deus, isso é completamente pecaminoso aos olhos de Deus. Aqui nós vemos que eles estavam indo contra a lei de Deus, eles estavam infligindo a lei de Deus, que era a união de matrimônio, eles estavam infligindo a lei do casamento, a lei da família, da união familiar, e quase trouxe uma nação à destruição. Então haverá momentos em que para nós será imposto situações em que parecerá, não nesse caso de casamento, mas será trazido a nós como cristãos muitas leis que parecerão ser boas, mas nos trarão completa destruição. O que eu quero dizer é que em meio à quarentena, em meio à pandemia, muitas pessoas acham que já é o fim do mundo, quando na verdade é apenas um começo, é a ponta do iceberg. É apenas o início, uma prévia da grande tribulação que nós iremos passar. E diante disso nós vemos muitas pessoas que estão completamente despreparadas para isso. Eu não estou dizendo que eu estou completamente preparado, mas esses dias que eu estou em casa eu estou lendo muito, estudando sobre o grande dia, estudando sobre o dia da tribulação. E percebemos que as leis do governo, por enquanto, ainda nós somos designados a acompanhar, somos levados a viver de acordo com as leis dos homens. Mas chegará um tempo em que essas leis não nos caberão mais,
Haverá um tempo em que nós, como cristãos, devemos decidir seguir o que Cristo falou, sermos perseverantes até o final, para Aleluia. assim sermos salvos. Amém. Porque hoje é fácil nós falarmos de Cristo, mas haverá um tempo em que será completamente difícil, será completamente proibido. Então eu quero encorajar a você a estudar as palavras do Senhor, Aleluia. estudar as Escrituras, estudar os últimos dias, estudar que haverá grande fome. Hoje vemos que tem fome, hoje tem doenças, hoje tem perseguição, sim. Mas hoje eu queria falar sobre as boas aventuranças que o Senhor Jesus nos indicou a ser. Mas se você estudar os últimos dias com as boas aventuranças, você vai perceber que muito há a se fazer ainda como cristãos. Eu me olho para as palavras do Senhor e vejo que ainda há muito a se criar dentro de mim. Há muito a me formar, a me moldar diante da palavra. Porque haverá dias em que serão difíceis e eu vou ter que decidir em suportar a dor da perda dos entes queridos e viver com Cristo. Se entregar às leis dos homens ou aceitar a lei de Cristo, a lei de Deus. Então eu quero te encorajar a seguir hoje, enquanto ainda nos cabe, seguir a lei dos homens com perseverança, porque se você não a seguir hoje, você está indo contra a lei de Deus. Mas no dia em que você, com o auxílio do Espírito Santo, perceber que essas leis estão se formando contra a vontade de Deus, contra as leis divinas, as leis que nos foram estabelecidas na Bíblia, eu quero que você, como um bom cristão, olhe para Deus e siga em frente, mesmo que isso te custe uma dor, mesmo que isso te siga trazer muitas perdas, Aleluia. tanto familiar quanto emocional. Mas levante a tua cabeça, busque as mensagens do céu, busque viver a união do Espírito Santo, busque entender o que as Escrituras querem dizer, porque isso ainda é a ponta do iceberg se formando. E eu quero te encorajar a estudar a palavra do Senhor, o fim dos tempos. Eu quero que você entenda, peça auxílio ao Senhor, porque no livro de Tiago ele nos ensina isso, que você não tem sabedoria. Peça ao Senhor, que o Senhor assim irá dar a sabedoria a você. Então, busque ao Senhor, viva hoje essa quarentena com grande ousadia diante de Deus na sua casa. Viva essas leis com alegria, viva as leis que foram estabelecidas com grande responsabilidade. Use sua máscara, fique na sua casa, obedeça as leis. E quando isso tudo passar, esteja preparado para os dias mais difíceis ainda, porque virão, mas sejam perseverantes até o final, pois um grande dia iremos nos encontrar no céu. Amém? E assim eu entrego minha palavra, curta, breve, mas de encorajamento para a sua vida. Assim eu passo para o pastor. Amém, pastor? Glória a Deus, queridos. Que palavra gloriosa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Palavra poderosa para a sua vida. Obedeça. Obedeça principalmente a Deus. Obedeça às leis dos homens, às leis da terra, às leis dos céus. E você chegará ao outro lado. Amém? Com a tua vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos para você. Vai dar um aviso, né? Domingo às 18h30, nós vamos estar com a nossa live direto da igreja. O culto de domingo é direto lá da igreja, com um grupo de louvor. Uma palavra sempre direcionada a Deus ao teu coração. Então você sempre deve estar ligado aí nas redes sociais. Sexta-feira às 20 horas e aos domingos às 18h30. Principalmente você que congrega conosco, que é da comunidade Missão Resgate Vida. E ore a Deus para que o Senhor venha restabelecer a ordem, né, sobre o nosso Brasil na nossa área da saúde. Em nome de Jesus, que Deus venha trazer um cientista para descobrir. A minha oração sempre esses dias foi isso, querido, para que Deus levante um cientista para que descubra uma vacina, uma medicação para combater essa enfermidade, essa malignidade aí, em nome de Jesus. E declarar sobre a tua vida que você não será atingido, você é a tua casa. Amém? Que você deve ter uma esperança viva, uma fé viva no Senhor. E assim você vai ver a mão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido amigo, Jonathan. Amém? Por essa palavra tão gloriosa. E que você possa ter um final de semana maravilhoso. Se cuida aí, como foi falado hoje. Obedeça às leis dos homens, às leis de Deus. Se cuida da tua saúde, cuida da tua família, que com certeza nós vamos passar por essa situação. E o Senhor, como sempre, vai nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família.
Que Deus guarde tudo que pertence a ti, em o nome de Jesus. E que você possa viver o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar com esse louvor aqui do John. Amém? Que você possa ser abençoado aí na tua casa. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ocioso está, eu espero em ti, Senhor. Declare isso aí sobre a tua vida. Se o meu corpo está ferido, Em nome de Jesus. então eu sei, tu me sararás. O Senhor vai sarar o Brasil, a nossa nação, em nome de Jesus. E se tudo parece perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti. Descanse no Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Chama a existência da cura sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre a E tua se tudo vida, em nome de Jesus. parece perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti. Oh, glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, cante aleluia. 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 Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Nós honramos o teu nome, Jesus. Nós declaramos o teu nome, Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de São Paulo. Tu és o Senhor do Brasil.
Tu és o Senhor de Barueri. Senhor, Oh, Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor da igreja, Pai. eu Nós declaramos descanso cura sobre o em Brasil. ti. Cura sobre os enfermos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor dos senhores. Amém. Aplauda ao Senhor onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. De toda obediência em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu ministério, aonde você estiver nos acompanhando. Que Deus guarde a tua vida e proteja contra todo mal. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos encerrando por aqui. Amém? Uma boa noite a todos. Fica na paz do Senhor Jesus e até domingo às 18h30. Um beijo no coração de todos. Shalom Adonai. Amém?